Eu vou responder a pergunta do Luciano Monte. O Luciano diz assim: Drauzio, você podia fazer um vídeo sobre os males do cigarro na juventude? E como instruir, depois instruir entre aspas, e como instruir jovens como eu, fumantes, que ainda não sofrem com os males do cigarro, a largarem o quanto antes esse hábito perigoso? Olha, eu falo muito de cigarro aqui, não é? Por que eu falo? Porque eu conheço essa droga. Eu comecei a fumar com 17 anos e quando eu comecei, eu falei, eu vou fumar só um tempinho aí, depois eu paro. Nessa brincadeira eu fumei 19 anos, 36 anos. Então eu provavelmente não sou igual a você, Luciano, que fuma, e a muitos outros fumantes. Eu sou pior, porque eu era médico e fumava. Eu trabalhava no Hospital do Câncer, maço de cigarro no bolso, e dizia para os meus doentes que eles tinham que parar de fumar. E quando eu falava, eles davam uma olhada para o meu bolso. Quer dizer, eu não tinha caráter nenhum, eu queria fumar e acabou. E a gente fica se iludindo, a gente diz, não, eu vou parar, lógico, agora não. Agora eu briguei com a namorada, agora eu estou com um problema, tenho um exame na faculdade, eu estou um pouco nervoso. A gente sempre tem uma desculpa. O problema do cigarro, você diz, jovens como eu que não sofrem com os males do cigarro. Duvido que você não sofra, Luciano, duvido. Põe você numa escada para subir a escada. Quero ver quantos andares você consegue subir sem pôr a língua de fora. Eu subo com você, eu com o triplo da tua idade. Garanto que eu tenho mais fôlego que você. Como é que a gente diz? A gente diz o cigarro tira o fôlego. A gente não fala assim? Mas como é? Ele vai lá e tira o fôlego com a mão? Não é isso. É que quando você fuma, aquela fuligem toda vai entrar no pulmão, os brônquios se defendem, os brônquios fecham. Eles fecham para não deixar aquilo chegar lá. Por isso é que o fôlego fica curto. E toda aquela fumaça que vem naquela temperatura, os brônquios são ciliados, eles têm pequenos cílios. A gente compara isso com o movimento do vento num canavial, ou num trigal, ou num arrozal, que provoca aquelas ondas. Os brônquios, esses cílios, qual é a finalidade deles? É que essa substância, eles produzem muco, e essas substâncias irritantes que vão chegando nos brônquios mais fininhos, elas ficam presas no muco e vão sendo eliminadas sem a gente perceber, a gente engole. Aquela fumaça que passa queima esses cílios, que eles são muito delicados. E você começa a ficar com os brônquios carecas, de modo que aí a fuligem chega no pulmão. Chega no pulmão e como é que faz? Você começa a acumular esse muco, ele não é mais eliminado espontaneamente. E aí você tosse. O fumante tosse por isso, porque acumula secreção no pulmão e ele tem que expelir através da tosse. Nós temos que nos convencer o seguinte: primeiro, cigarro não é hábito. Cigarro é dependência química, é dependência de nicotina. E a dependência de nicotina é a pior das dependências químicas. Você fuma, imediatamente a nicotina chega no cérebro. Por isso é que alivia, você está louco para fumar. Você dá uma tragada, você vai para o paraíso num segundo, não é? Por quê? Porque a droga chega no cérebro. E é assim que ela age. Só que ela é eliminada depressa. E aí você tem que fumar. É a única droga que dá dependência, que dá crise de abstinência em minutos. Minutos. Você fumou, 30 minutos depois, você começa a ficar impaciente, você quer fumar de novo, começa a ficar ansioso. É uma dependência, é mais difícil de largar. A gente só larga primeiro, quando admite que é dependente. E quando começa a pensar cada vez que acende o cigarro, por que eu estou acendendo esse cigarro agora? Por que eu tenho que andar com o cigarro ao alcance da mão? Eu estou aqui, toco o telefone na outra sala, eu vou atender o telefone, eu levo um maço de cigarro junto comigo. Por que eu faço isso? Porque eu dependo daquilo. Sem o cigarro, eu fico ansioso, fico nervoso. E fico nervoso por quê? Porque eu sou nervoso? Não. Eu fico nervoso porque eu estou enfrentando uma crise de abstinência. Esse nervoso, essa vontade desesperada de fumar, é uma crise de abstinência. A gente só fica livre do cigarro quando a gente se convence do grau de dependência que nós temos